reconhecer a existência de pessoas que precisam de uma atenção especial para nós chegarmos até elas, porque espontaneamente elas sentem-se excluídas. Que as comunidades cristãs se abram nos seus espaços, nas suas celebrações, portanto, uma presença destas pessoas. Porque estas pessoas têm um lugar como os outros. Temos de nos tornar competentes, haver formação, haver apoio aos catequistas. Acolher e educar na fé as pessoas com deficiência, um desafio que a Igreja Católica está a enfrentar. Como transmitir a fé a pessoas surdas ou a pessoas com deficiência intelectual? Este é apenas um dos desafios que se colocam quando falamos do acolhimento da Igreja às pessoas com deficiência. Em Portugal já existem boas práticas, mas são isoladas e são fruto da boa vontade de alguns. Para incrementar o trabalho nesta área, foi criado, em 2010, o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, que realizou recentemente a sua primeira jornada de reflexão. A formação de agentes e a criação de materiais de apoio a esses projetos formativos surgiram como decisões essenciais para educar na fé e acompanhar a diferença. É um património vasto aquele que a Igreja detém no campo do acolhimento aos mais necessitados. Dos pobres e marginalizados ao trabalho com os deficientes, foram muitas as instituições, tantas vezes pioneiras, que colocaram a Igreja na vanguarda do apoio social. Não obstante a importância deste trabalho, para trás foi ficando a preocupação pastoral. Numa sociedade que se quer cada vez mais inclusiva, também a Igreja quer apostar em acolher melhor a diferença. Em 2010, criou o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, um organismo dependente da Comissão Episcopal da Pastoral Social que visa melhor acolher, transmitir e partilhar uma fé com as pessoas com deficiência. Nós queremos, e é esta a finalidade deste serviço, é que as comunidades cristãs se abram nos seus espaços, nas suas celebrações, portanto, uma presença destas pessoas, porque a própria comunidade vai receber muito mais deste tipo de pessoas do que vai dar. A reflexão sobre o papel da Igreja no acolhimento às pessoas com deficiência já deu origem a uma jornada de estudo. O Serviço Pastoral, a Faculdade de Teologia e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica uniram esforços e debateram o tema. Pretende-se começar a olhar para esta problemática, reconhecer a existência de pessoas que precisam de uma atenção especial para nós chegarmos até elas, porque espontaneamente elas sentem-se excluídas. E não será essa a intenção da Igreja, com certeza, e por isso é preciso discutir, é preciso pensar, é preciso refletir e ouvir as pessoas. Para já, a Igreja parte para este trabalho com humildade, reconhecendo que este tipo de pessoas não tem tido a atenção que merece. Eu acho que é uma necessidade da Igreja, mas também é um património da Igreja. Eu gostaria de salientar muito, porque nós conhecemos, às vezes, esta componente não é suficientemente valorizada e, provavelmente, às vezes também não há toda a atenção que poderíamos ter para com estes nossos irmãos. Não faltam entidades, carismas e movimentos que no seio da Igreja se dedicam a estas pessoas. O movimento Fé e Luz é um deles. Acolhe deficientes mentais, intelectuais e as suas famílias numa vivência cristã.
Dália Lopes aprendeu neste movimento a aceitar o seu filho autista. Uma pessoa sente-se perdida quando tem um menino, percebe que é diferente, começa até a sentir-se sozinha, porque vai no autocarro e há aquele comentário infeliz, porque o menino não sabe comportar-se no autocarro, porque o menino não sabe comportar-se na rua, porque o menino não sabe comportar-se no supermercado. Depois, a pessoa conhece Fé e Luz e o que é que acontece? Conhece outras mães que têm outros meninos que até são mais velhos, alguns, não é, na altura, mais velhos, que eu era dos mais novos, e têm os mesmos problemas que eu. Mas isso para nós já não é problema, porque é assim, eles são assim. Foi na comunidade Fé e Luz de São Jorge de Arroios, em Lisboa, que o João se integrou na comunidade paroquial e, apesar das dificuldades, conseguiu fazer a primeira comunhão. João frequentou a catequese e foi um bocadinho difícil. Aí foi um bocadinho difícil. Mas a mãe teimosa, o João lá foi para a catequese. As coisas não foram muito fáceis, não, nessa parte, mas as barreiras foram-se ultrapassando e o João fez a primeira comunhão. Depois, quando estava no 6º volume, aí foi o João que deixou de frequentar a catequese. A transmissão da fé é, de facto, um desafio com que a Igreja se depara. O caso da catequese para pessoas com deficiência intelectual, visual ou auditiva é apenas um exemplo. Neste momento, o que acontece é que as crianças que chegam à catequese estão em grupos normais e os catequistas ficam bastante em pânico. Não existe nenhum núcleo na pastoral da catequese que tenha pensado, que tenha materiais que possa apoiar, a que as pessoas possam recorrer e que faça formação nesta área. Um trabalho por fazer em Portugal, mas que está muito desenvolvido a nível internacional. Nós soubemos que há no mundo 3 ou 4 universidades da Igreja dedicadas precisamente à linguagem gestual e que realizam liturgias, realizam doutoramentos, realizam estudos os mais profundos, tudo em linguagem gestual. Teresa e Diogo Cunha e Sá vieram a esta jornada testemunhar um caso de sucesso apesar das dificuldades. Com o incentivo de Monsenhor Vítor Feitor Pinto e o trabalho da catequista Isabel Val, conseguiram preparar 2 filhas, gêmeas autistas, para a primeira comunhão. Foi uma catequese 4. Para já, porque eu não sabia comunicar com a Madalena e a Mariana, porque elas comunicavam de uma forma muito pessoal, diferente uma da outra, e eu não sabia, por um lado, entender a linguagem delas e o que nos queriam dizer, e não tinha o vocabulário e a maneira de me aproximar delas. Portanto, o papel da Teresa foi ser a grande intérprete entre a Mariana e a Madalena e mim. Foi um bocadinho difícil, foi um desafio tanto para nós como para a própria catequista, a Maria Isabel Val. E foi uma preparação que durou 1 ano, talvez um bocadinho mais, porque teve outro passo intermédio. E portanto não sabíamos como é que elas iam se desenvolvendo nessa aprendizagem, mas que nós queríamos muito porque pronto, sendo católicos, portanto queríamos que elas fizessem a primeira comunhão. É um ato importante de integração na comunidade que elas fazem com alegria. E com certeza que essa preparação tem que ser feita com uma grande flexibilidade, com a ajuda dos pais, no caso aqui da minha mulher, e adaptada a elas, e os objetivos a atingir em termos de preparação são seguramente muito diferentes daqueles que são os objetivos de outro menino que não tenha deficiência. Penso que na catequese, como no resto, também temos de nos tornar competentes. Haver formação, haver apoio aos catequistas. Há esse tipo da parte da Igreja? Estamos em criação, estamos em construção. A ISAC tem isso há 50 anos e nós é uma das nossas prioridades, porque há muito boas práticas dispersas, mas os catequistas, como os pais, estão abandonados.
à sua boa vontade. Há alguns instrumentos que vão encontrando, há alguns livros que mandam vir de fora. E o trabalho tem de ser estruturado e competente. A esperança para que as coisas mudem reside agora neste serviço pastoral. Ainda ontem várias pessoas testemunharam das coisas que acontecem muito bonitas nos grupos, quando as catequistas conseguem comunicar. E a importância que estas pessoas têm para o resto do grupo. Mas alguns que são mais difíceis precisam de preparação especial. E isso não existe em Portugal ainda. O meu trabalho tem sido uma luta diária junto das pessoas que vêm ter comigo. Telmo Fernandes conhece bem as limitações da Igreja no que toca à evangelização das pessoas com deficiência. Telmo nasceu surdo. Por razões que não consegue explicar, por volta dos 14, 15 anos, começou a oralizar. Mas é por respeito pela comunidade surda a que pertence, para a nossa entrevista apenas aceitou falar em língua gestual. Sim, verdade, eu nasci surdo. Como é que foi a comunicação? Foi, entretanto, começou por familiares, na escola. Na escola era um bocadinho difícil a comunicação porque eu não falava. A comunicação era feita através de imagens, de apontar, basicamente era muito simples. Mais tarde, de repente, então eu comecei a oralizar. Como é que foi esse processo? Eu não consigo explicar. Comecei, de repente, a oralizar. Eu, ao mesmo tempo, fui descobrindo a realidade, também a língua gestual, com colegas surdos, e a especificidade e a identidade da cultura surda. Telmo foi o primeiro surdo a licenciar-se em Direito em Portugal. Atualmente está a fazer doutoramento. A esta jornada trouxe a experiência pessoal e muitos desafios para a Igreja. Sim, também é um problema grande, porque o acesso... Um surdo entra numa igreja e vai fazer o quê? Se não houve na confissão também o surdo, como é que o surdo vai expor os seus pecados com o padre? Também a compreensão da Bíblia. Os surdos têm curiosidade em saber o que é que está escrito na Bíblia, mas não há nada que lhes explique. Então é difícil o acesso à comunicação, à informação nesse aspecto. São poucas as Eucaristias traduzidas em língua gestual e muito menos os sacerdotes que sabem comunicar com esta porção que também é ou também quer ser povo de Deus. É uma forma também de nos manter um bocadinho ocupados. O padre João Nogueira há muitos anos que sentiu a necessidade de comunicar com estas pessoas. Duas histórias que se cruzaram na sua vida despertaram-no para a problemática. A primeira foi na década de 80, a primeira vez que eu fui à Madeira, com os meus colegas, na altura seminaristas da Madeira, e conheci um pintor venezuelano, que era surdo-mudo, e que me convidou, a mim e aos outros meus colegas, para tomarmos um café. Era dia de Natal e faltou a luz. Nós estávamos à porta dele, batíamos furiosamente e nada acontecia. Tivemos ali 2 horas ao frio, até ele perceber que estávamos ali. Porque a maneira de comunicar com ele era a partir de luz, a campainha era a luz, e não havia luz. Era impossível entrar naquele mundo. Depois do meu primeiro ano de padre, encontrei um menino de 16 anos que me ofereceu um pequenino alfabeto de língua gestual para eu, ainda que devagarinho, pudesse fazer desenhos com as minhas mãos para poder conversar com ele. Mais tarde, um livro, O Grito da Gaivota, também o despertou para esta realidade. Um livro de uma menina francesa, que hoje é uma mulher respeitada no mundo do teatro, que é surda-muda, que é Emmanuelle Laborie, que escreveu O Grito da Gaivota, e em que ela fala de ser menina e não ter um mundo para comunicar. Ninguém podia lá chegar. E depois de fazermos estas experiências com os surdos mudos, percebemos o que isso é. De nós com eles e deles connosco. O
O padre João Nogueira sentiu necessidade de comunicar com este tipo de pessoas e decidiu estudar língua gestual. Fez apenas um semestre porque a sua nomeação para capelão prisional e os afazeres da paróquia passaram-lhe a ocupar todo o tempo. Mas continua a defender que é um imperativo para a Igreja entrar na intimidade destas pessoas e podê-las acompanhar na fé. O grande primeiro desafio é, de facto, termos um conjunto de pessoas preparadas que possam dizer, fazer esse trabalho, não é? Tem que se ter gosto. Percebi depois de ter deixado que a prática é fundamental, mas é um grande desafio. E não é só para a catequese. Eu penso que o maior desafio é podermos acompanhar. Neste trabalho de integração das pessoas com deficiência, há contudo bons exemplos espalhados pelo país. Que o diga o Luís e a Mariana, neste caso, através das palavras do padre Mário Silva. Eu apresento aqui o Luís Carlos, que é acólito na paróquia de São Pedro de Barcarena. E tenho aqui a Mariana Pereira, que ela colabora no Centro Social Paroquial de Barcarena. Seja com as educadoras na sala, seja depois na animação das missas com os meninos, quando nós fazemos atividades a nível paroquial com os meninos da creche e do pré-escolar. Mariana, conta-me lá, o que é que tu fazes lá no Centro Social? No Centro Social faço com os meninos do ATL a participar, a fazer filmes, arrumar cassetes, até no serviço da mãe, a fazer na internet, a ver filmes, a arrumar coisas dela. Às vezes estamos sensíveis às barreiras físicas do edificado, mas não estamos tão sensíveis, porque dá trabalho, porque custa, porque é difícil, o acolhimento na participação ativa destas pessoas. Porque estas pessoas têm um lugar como os outros, com as suas qualidades, que têm que dar aquilo que são capazes de dar, como eu dou aquilo que sou capaz de dar. Integrar a diferença não é tarefa fácil. E para que a sociedade e a Igreja sejam comunidades acolhedoras, o trabalho deve começar no seio da família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi isso que aconteceu no seio da família Magalhães. Fernando e Eugénia, há cerca de 17 anos que escolheram acolher a diferença. Adotaram Ana, na altura com 2 anos e meio, uma criança com deficiência mental. Hoje Ana tem 19 anos. Aquilo que nós disponibilizamos, enfim, com a vontade de casamento, foi efetivamente dizermos que acolheríamos Deus os filhos biológicos, indiscutivelmente que Deus enviasse, mas também iríamos efetivamente ter ali um processo de filho de coração portanto, um processo de adoção. Quando nos disponibilizamos para a adoção, enfim, não colocamos mais constrangimentos que não fosse, efetivamente, nessa altura nós vivíamos num 3º andar sem elevador e, portanto, o único constrangimento grande era se a criança fosse uma pessoa com deficiência motora. Mas ainda assim, pronto, teríamos que arranjar uma solução qualquer, mas à parte essa era aquilo que efetivamente fosse necessário acolher e no caso veio a Anica, que com uma deficiência mental, mas uma filha fantástica, fabulosa, com os beijos do melhor que há e com uma alegria do melhor que há também. Com forte ligação à comunidade paroquial a que pertence e com uma fé bem alicerçada que o levou a enveredar pelo diaconato permanente, Fernando não esconde as dificuldades de optar pela diferença. A Anica, quanto mais foi crescendo, efetivamente mais se foi constatando o não haver lugar. Não há lugar para ti. Não há lugar, efetivamente. E houve um momento muito complicado, efetivamente, que foi quando a Anica deu um salto mais significativo em termos da idade, também com outras características da sua deficiência mental, com apontamentos de agressividade e violência muito forte, e efetivamente aí houve sequer o não haver lugar físico, não é? Não haver lugar, não haver o chão, não haver o espaço, a terra para ti, não é? Para além do, às vezes, não haver lugar à compreensão. Porque isso também o meu faz. Não tem nada a ver, não é? Quer dizer, quando temos um filho com deficiência mental, não tem nada a ver, é um outro registro completamente diferente. Criar um lugar, acolher, integrar e comunicar. O desafio é grande na Igreja Católica. Um trabalho que é do serviço pastoral a pessoas com deficiência, mas é também um trabalho transversal a todas as outras pastorais.
A nossa ideia não é que agora as pessoas com deficiência sejam do nosso serviço, é que nós infectemos todas as pastorais. Há pessoas com deficiência a precisar de atenção da saúde, a precisar da pastoral do anúncio, de crianças, de adultos, Portanto, nós temos necessidades enormes a nível de todas as áreas da vida. Não basta apenas derrubar barreiras arquitetónicas, é também necessário construir laços para que as pessoas com deficiência tenham um lugar nas comunidades cristãs, não apenas como meras espectadoras, mas como participantes ativas do povo de Deus. Novos desafios colocados à Igreja Católica no esforço de acolher todas as pessoas. Agora espaço de opinião no programa 70x7, hoje com o Padre José Maia. Por ser domingo e primeiro domingo do Advento, vamos ter duas personagens centrais daqui até o Natal, que é Jesus e Maria. Duas pessoas simples. Jesus veio na forma de uma criança, nasceu num presépio, e Maria, aquela pessoa simples que nós conhecemos. E em tempos de muita confusão, em que os ricos andaram na baila, em que levaram o mundo para aquele em que nos encontramos, é bom saber que a Igreja vai ter dois personagens humildes, pobres, e vai ser à base deles que a Igreja vai fazer a sua pedagogia, a sua catequese. E por ser domingo também nós aqui estamos hoje, quando Cristo veio anunciado como uma luz nova, alguém que defendia um mundo diferente, um mundo, como diz o Magnificat, os poderosos serão derrubados dos seus tronos e os humildes serão exaltados, os famintos serão enchidos de bens e os ricos ficarão sem nada. Isso é um sonho, mas se calhar era isso que era preciso, tirar aos ricos para dar mais aos pobres, e era preciso que os poderosos que abusam do seu poder fossem substituídos por aqueles que têm outro poder, o poder da simplicidade. É disso que vamos falar daqui até ao Natal, e é também nisso e foi disso que se falou na reportagem que acabámos de ver. A problemática ou a temática da deficiência. Nós sabemos que em Portugal, como noutros países, mas em Portugal, há muitos cidadãos, uns mais jovens, crianças, jovens e adultos, que têm de ser confrontados com uma vida com muitas situações adversas, portadores de deficiência aos mais variados níveis. E nem sempre tem havido sensibilidade política para estas pessoas, apoios necessários. Há, por exemplo, hoje muitos pais, muitas mães, cujo medo é terem eles o azar de morrerem antes que os seus filhos, com medo de que ninguém os possa depois ajudar. Esta é uma temática importante, que cai muito bem neste tempo de Advento, e para essas pessoas também todas, para além do apoio que a Igreja tem de dar, que a Igreja tem de estar sempre decididamente do lado daqueles que mais precisam. Esta é a mensagem atual e é a mensagem de sempre. O Cristo veio, sobretudo, para aqueles que mais precisam de atenção e de apoio. O programa 70x7 chega assim ao fim. De hoje a 8 dias falámos-lhe do Estado Social e do debate em curso na sociedade portuguesa sobre a reformulação dessa conquista das sociedades democráticas. Votos de um bom domingo, uma ótima semana e até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.